como é que se encontravam mamutes lá na Sibéria, ou seja, próximo ao Polo Norte, soterrados embaixo de gelo, mas que quando abriam o estômago desse mamute, era encontrada a alimentação que eles estavam tendo, e aquela alimentação era de árvores que não poderiam existir num clima árido, gelado como aquele. Então o Dr. Charles Hepburn explicou da seguinte forma, que há cerca de aproximadamente 15 mil anos atrás, a Terra estava no final do período de esquentamento, em que muito do gelo que existia no Polo Norte e do Polo Sul começou a descongelar, o que está ocorrendo hoje, até hoje. Hoje seria o ápice desse processo que começou há 15 mil anos atrás. E os oceanos foram recebendo muita água, principalmente no sul. E o fato é que o nosso planeta, ele tem um raio. Vamos encher também o saco de vocês com tantos números. O núcleo da Terra é formado por ferro e níquel em estado sólido. Ao redor desse núcleo tem um grande oceano de magma, que é rocha derretida. E em cima desse magma todo, tem a chamada crosta terrestre, que é formada por 3, 8, 11, no máximo 30 quilômetros de rocha, que fica em cima desse magma todo. Esse chão que a gente pisa, ele tem entre 8 a 30 quilômetros para baixo de rocha, mas abaixo disso começa um mar de magma. Magma é aquele que os vulcões soltam. Esse magma, quando começa a furar essa crosta, sai através dos vulcões. Então, o que é que o Dr. Charles Hepburn percebeu? Que toda essa crosta terrestre em cima do magma era igual a uma casca de laranja. E quando você soltava a casca da laranja, do núcleo da laranja, a casca toda se mexia de uma vez só. Então, segundo o Dr. Charles Hepburn, o peso do gelo e o descongelamento do gelo em uma escala muito grande, a qualquer momento iria provocar um movimento de X graus em toda a crosta da Terra. Então, imaginemos um mamute que estava comendo perto do trópico de Câncer. Em menos de um dia ele foi parar no Polo Norte. Só que, quando ele estava comendo, existia árvores, existia tudo, e ele estava com o estômagozinho cheio, de repente começou a cair neve em cima dele, quando foi levando, ele morreu ali, e ficou com o estômago cheio das árvores que ele comia no clima temperado, e agora estava embaixo do clima ártico. Então o Dr. Charles Hepburn explicou exatamente que houve isso há cerca de 13, 14 mil anos atrás. Então os cientistas da época, extraterrenos, desconfiavam que a qualquer momento, devido a uma série de eventos catastróficos, porque por essa época algo também se aproximou da Terra, passou entre a Terra e Marte, um bolo celeste provocou também, ou seja, uma série de acontecimentos terminou ocorrendo há cerca de 13 mil anos atrás. E isso gerou uma onda, uma tsunami, vários quilômetros de altura, que veio do sul varrendo tudo. Esse teria sido o grande dilúvio. Pois muito bem. Com medo disso, ou sabendo disso, os descendentes dos principais núcleos atlantes que viviam nessa época, já que a Atlântida estava sucumbindo a uma série de questões, decidiram se espalhar pela Terra, levando uma mensagem, pois que eles achavam que a humanidade ia se acabar, ou que ia restar pouco da humanidade. E olha que esses seres consideravam os Homo sapiens como sendo animais. Eles nos consideravam como sendo macacos. Então eles se espalharam na Terra e desenvolveram o seguinte plano: vamos deixar construções, cidades megalíticas, porque a única coisa capaz de suportar uma avalanche de água, ou terremotos, ou queda de neve, que for, seriam cidades ou monumentos com pedras do tamanho dessa sala aqui.
tem construções, tem pedras do tamanho dessa sala, impressionante. Veja a tecnologia que eles tinham para poder movimentar uma pedra dessa. Só as pequenas pedras das pirâmides do Egito correspondem a metade disso aqui, mas também é um peso que só recentemente os guindastes por nós criados é que conseguem trabalhar com aquilo, mas pouco importa. O plano deles é se espalhar pela terra, construir monumentos ou cidades com esse tipo de técnica que pudessem resistir a tudo e com as inscrições que esses núcleos populacionais que se formaram em torno dessas edificações começaram a desenvolver, a mensagem que eles pretendiam passar para uma humanidade futura que surgisse na Terra, estaria registrada exatamente nesses escritos até hoje, não decodificados, que estão nas pirâmides de Teotihuacan, de Tiahuanaco, muitas inscrições em partes da Europa, mas principalmente inscrições nas pirâmides do Egito, do templo de Unaguni, submerso no Japão, Ilha de Páscoa. São diversos pontos que teriam essa mensagem que esses grupos do passado tentaram legar para a humanidade futura. A questão é, nós já descobrimos, obviamente, as cidades, já percebemos o mapa astronômico por trás, mas ainda não foi descortinado que tipo de mensagem estaria escrito nas tais inscrições que até hoje não foram decodificadas. Só para vocês terem uma ideia, 2002 a 2003 houve um congresso de paleoantropólogos e outros cientistas sobre as inscrições, os tipos de linguagem escrita ou registros da antiguidade que até hoje não conseguiram ser decodificados pelo conhecimento moderno. É impressionante a quantidade de desenhos e marcas que existem nas pedras das pirâmides maias, incas, astecas. Aqui não tem nada de maia, inca, asteca, dos toltecas anteriores às três. No Egito, na Ásia, nos templos que existem por lá, que ainda não foram decifrados pelo conhecimento moderno da humanidade. Então essa mensagem, Flávio, que essa turma tentou passar para a humanidade futura, e eles nem sabiam se iria existir uma humanidade futura que surgiria a partir da espécie Homo sapiens, eles talvez estivessem deixando mensagens para que os companheiros deles de outros mundos, que ao saberem que a Terra viria de ser devastada por aquilo tudo, quando chegasse aqui na Terra, iriam descobrir os recados que eles deixaram, já que eles achavam que iam morrer. E muitos deles morreram. Então é isso que se diz lá em cima, e é um pouco disso que se diz em torno da lenda dos 7 sábios constituintes. A mensagem ainda não está clara. Espiritualmente, eu já fui comunicado que seria muito tempo, mas quem vai esclarecer tudo isso é Jesus e Javé, não alguém do tamanho da gente aqui. Nunca ninguém da espiritualidade tentou passar a tradução através de médios, não? A espiritualidade superior tem por norma isso. O que o homem sozinho pode, com seu esforço, conseguir, eles não dão ligação. Porque isso interferiria num jogo que a gente nem nota que está sendo jogado, mas que é o mérito da espécie Homo sapiens, que tem que vir através do esforço e mérito moral, da reforma íntima e do progresso intelectual e moral de cada habitante da face da Terra. Então os espíritos, eles não mexem nisso, pois a ética desse jogo não permite. Rogério, a propósito desse... Se você já tem lido aí, existe um livro chamado Código de Orion. Você já leu esse livro? Não. Esse livro aí, ele é um pouco... O autor é um belga. Ele defende, ele trabalhando em cima dessas teorias do Dr. Hercules, ele coloca que isso, na verdade, é uma mudança da orientação do eixo, não é? Magnético da Terra. Eu lendo esse livro, eu imaginei que, na verdade, o eixo está quase assim, paranoide nessa posição vertical, iria
Mas o que você, segundo você descreveu aí, na verdade é um deslizamento